Bom dia, turma do 7º ano, professora Amanda, mais uma aula de ensino religioso e hoje a gente vai trabalhar em sala de aula o assunto sobre lugares sagrados, né? Como eu passei o texto na semana passada. Então vamos lá. Dizemos que um lugar ele é sagrado quando ele reúne uma ou mais pessoas no intuito de que essas pessoas possam professar a sua fé. Então, essas pessoas, a partir do momento em que elas se reúnem para professar sua fé, para fazer orações, cultos, preces, promessas, então esse lugar é tido como um lugar sagrado. Um lugar onde as pessoas têm intimidade, né, de ir para falar com a divindade a qual elas acreditam. Então, aí no texto eu coloquei também os lugares sagrados, né, algumas imagens de alguns lugares sagrados e também algumas distinções, né? Dentro dessas distinções, a gente tem os lugares sagrados que são construídos pelo homem e os lugares sagrados que a gente encontra na natureza e que marcou a história da humanidade, tá? E que também tem a conotação de sagrado. Então, vamos lá. Começando. Lugar sagrado é um lugar onde as pessoas se encontram para reunir, né, em algum grupo religioso para que possa professar a sua fé. E neste lugar as pessoas criam intimidade de tal forma com o local que algumas pessoas acreditam que precisam estar nesse local sagrado para ter contato com a divindade, tá? E dentro desses lugares sagrados, a gente vai ter o lugar sagrado construído pelo homem, na qual a gente pode citar as igrejas, as catedrais, as sinagogas, as mesquitas. A gente pode citar também alguns monumentos da onde reúne milhões de pessoas, como a gente tem a estátua do Padre Cícero, que é muito importante para os católicos. Lá eles se reúnem para pagar promessas, para fazer preces, para conseguir algum milagre. Então, também é um lugar sagrado, porque reúne muitas pessoas. A gente também tem a Catedral de Nossa Senhora Aparecida, que é um lugar de peregrinação, onde os fiéis vão na intenção de orar, pedir graça, alcançar milagres. A gente também tem as igrejas evangélicas, que têm o mesmo intuito de reunir as pessoas em comunhão, para que elas possam alcançar o divino, possam alcançar as suas promessas, os seus milagres, né? Então, a gente tem esses lugares que são construídos pelo homem no intuito, né, de no futuro reunir as pessoas em uma só comunidade religiosa, que são as igrejas, como eu falei, as sinagogas e etc. Mas dentro disso também a gente tem os lugares sagrados que eles são naturais. Eles já existem na natureza. E a partir do desenvolvimento do homem e da história que o homem criou, né, deu a esse lugar a conotação de sagrado. E um dos lugares sagrados para os cristãos, muçulmanos e judeus é o Monte Sinai. Por quê, professora? Porque foi no Monte Sinai que Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, ou as tábuas da lei, como os judeus falam. Então, tanto é importante para os cristãos, porque foi lá que Moisés recebeu as tábuas, né, dos 10 mandamentos, como foi importante também para os judeus, porque foi lá que foi recebida a tábua da lei, como também foi importante para os islâmicos, né, para os muçulmanos, porque foi lá que Moisés, que é tido por eles também como um grande profeta, recebeu toda a ordem, toda a lei de Alá, né, que é o Deus para os muçulmanos. Então a gente tem o Monte Sinai para essas religiões que são muito importantes, é um lugar muito sagrado. A gente também tem rios, a gente também tem lagos, como o Rio Ganges. Ele é um rio que banha, né, a região da Índia, banha o país, né, da Índia. Então lá os indianos procuram se banhar nas águas do Rio Ganges porque acreditam que banhando-se nessas águas eles estão se purificando, retirando todo o pecado do corpo. Então eles usam esse rio para se banhar e assim se sentir puros, né? A gente também tem o Rio Jordão, que foi aonde Jesus foi batizado por João. A gente também tem
para citar como um lugar natural, que o homem não precisou interferir, é um lugar que já existia e a partir da construção histórica do homem, esse lugar recebeu uma conotação religiosa ou sagrada, né? Como a gente também tem as águas do Mar Vermelho, que foi por onde Moisés atravessou com toda a caravana que fugia do Egito. Então, todos esses lugares existem na natureza sem interferência nenhuma do homem. O homem que deu a este local natural a denotação de sagrado, porque algo aconteceu de tão maravilhoso nesse lugar que ele recebeu essa conotação e essa ligação com o divino. Então, o lugar sagrado, resumindo, é um lugar que, seja ele natural ou seja ele construído pelo homem, serve, né, de apoio ou de local onde as pessoas possam se reunir com o mesmo objetivo, que é alcançar aquilo que elas tanto pedem, né, que é os milagres, as preces, as orações, as devoções, né? E aí, dependendo da religião na qual você professa, você pode ter lugares sagrados que sejam diferentes, pois a gente pode encontrar templos, a gente pode encontrar igrejas, sejam elas católicas ou evangélicas, né? A gente pode encontrar mesquitas, sinagogas, todas elas têm uma estrutura arquitetônica diferente, porém o mesmo intuito, que é se reunir em comunhão com os outros irmãos para professar a fé na qual aquele local que foi construído tem como função. Então, os católicos se reúnem nas igrejas, nas catedrais, os evangélicos, né, protestantes se reúnem nas igrejas, os judeus se reúnem nas sinagogas, os muçulmanos nas mesquitas, os indianos, budistas, hinduístas se reúnem nos templos e assim sucessivamente. Então, esses lugares o homem teve que construir, né, a partir das suas crenças para que fosse um local de intimidade do grupo religioso com o sagrado. Já os lugares naturais, né, que existem na natureza, o homem não construiu. A partir do momento da construção histórica, o homem também deu a conotação àquele local como um lugar sagrado, um lugar que você deve ir, que você deve peregrinar, que você deve ir pelo menos uma vez na sua vida para demonstrar a sua fé e para lá ter contato com a divindade, tá? Logo abaixo tem a atividade de vocês, com 2 questões como sempre. Então, utilizem um texto, utilizem esse vídeo para que vocês possam responder de forma correta a atividade. E qualquer dúvida no privado, e eu fico esperando a devolutiva da atividade de vocês. Eu desejo a todos um bom dia e boas festas.